A paz do Senhor Jesus para os irmãos. Eu sou o irmão Vitor e esse é o canal Como Diz a Escritura. Eu estou fazendo essa gravação em áudio, estou no meu horário de almoço aqui da empresa. Eu vou estar dando preferência para gravações em áudio do que vídeos. Vou colocar vídeos também, mas eu vou estar dando preferência para gravações em áudio, porque para mim é mais fácil o acesso, eu vou poder gravar uma quantidade maior de ensinos em áudio. Mas se for algum estudo mais extenso ou algo do gênero que necessite de uma atenção maior, então eu vou fazer em vídeo, tá bom? Esse vídeo inicial eu gostaria de trazer sobre um assunto introdutório para a gente começar a ter uma profundidade maior na Escritura, na Palavra de Deus. Para a gente conseguir entender que método Deus usa para revelar as suas coisas na Palavra, né? E o título desse vídeo vai ser As Sombras da Lei. Por que as sombras da lei? Vou explicar para os irmãos. Gostaria que os irmãos aí que pudessem acompanhassem em Colossenses, capítulo 2, e verso 16 e 17. Diz assim: Ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa das festas, ou da lua nova, ou do sábado, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Você vê que Paulo diz que lá na igreja de Colosso, que eles não guardavam o sábado, porque não guardavam as festas, que eram coisas da lei de Moisés, que foi dada por intermédio de Moisés ali no Monte Sinai. E nisso, Paulo explica que as festas, as luas novas, os sábados, tudo aquilo que foi mencionado na lei era simplesmente uma sombra. O que significa isso, uma sombra? A gente vai dar uma elucidação melhor sobre esse assunto. Se você procurar no grego, o original grego, que o Novo Testamento foi escrito originalmente no grego, né? Se você procurar no original grego, a palavra sombra é a palavra isquia, que significa sombra causada pela intercepção da luz, imagem projetada por um objeto representando a forma daquele objeto, ou rascunho, esboço ou sombreamento. Quer dizer isso daí? Por exemplo, se você tem uma luz projetada em algum lugar e você pega um objeto e põe entre uma parede e essa luz, esse objeto vai ser projetado nessa parede. O formato desse objeto vai ser projetado nessa parede. Só que com esse formato consegue até discernir o que é, mas você não consegue ter uma qualidade de detalhes, certas informações. Por exemplo, digamos que eu pegasse um carrinho de controle remoto e projetasse contra a luz. Se você visse na parede, você ia ver que era um carrinho. Só que você não poderia dizer qual é a cor, qual é o tamanho, qual é as rodas, qual é o diâmetro dele. Você não poderia dizer isso, porque a sombra ela reflete só o contorno daquilo que está sendo projetado. Da mesma forma, Paulo usa esse exemplo para descrever que aquilo que a lei projetava era uma coisa transitória, era só um exemplo daquilo que realmente ia acontecer. Em Hebreus 10, no versículo 1, o escritor aos Hebreus afirma a mesma coisa. Diz assim: porque a lei tem a sombra dos bens futuros e não a real imagem das coisas. E o verso continua. Mas olha como é engraçado, tudo que acontecia na lei era simplesmente um símbolo daquilo que realmente ia se concretizar. Por exemplo, no Velho Testamento você via que no dia 14 Bib, que é o primeiro mês para os judeus, acontecia a comemoração da festa da Páscoa, que é a festa de Pêssar, que é a festa da passagem. E nessa festa, e ao acontecer essa festa, um cordeiro era sacrificado, né, em memória ao que aconteceu no Egito. Se você pegar em Êxodo lá, no capítulo 10 em diante, no capítulo 12, você vai ver que tem a instituição da Páscoa, né? E Deus ele dá as instituições do que eles devem fazer, porque o povo ele estava cativo lá no Egito, né? E Deus ele fez 10 sinais para que o povo egípcio percebesse que ele é o Deus verdadeiro e também que os israelitas crescem nele.
E através desses 10 sinais, ele libertou o povo. Mas o 10º sinal foi o mais interessante, que o 10º sinal, o espírito destruidor ia passar sobre o Egito e ia matar todos os primogênitos. Só que para um primogênito não ser morto, era necessário que o sangue fosse passado nos umbrais da porta. Fosse passado nos umbrais, e o sangue desse cordeiro foi morto. Assim, aquela casa ficava protegida do espírito destruidor. Isso era um exemplo daquilo que ia acontecer no Novo Testamento. Por exemplo, Cristo, ele foi morto no dia da Páscoa. Olha só a conexão. E ele foi morto no dia da Páscoa. E o próprio João Batista, quando via Jesus, ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, esse Cordeiro que aparecia na lei, ele era um símbolo de Cristo, que o verdadeiro significado da festa da Páscoa era o sacrifício de Cristo para nos purificar dos nossos pecados. Isso acontece ali nos evangelhos, né? Quando aparece a morte de Cristo e tal. E Cristo, ele derramou o seu sangue sobre o madeiro. Madeiro esse que no Velho Testamento era o batente das portas, o qual depois que Cristo morreu, ele nos purificou e nos libertou da passagem do destruidor. Engraçado que a 10ª praga, depois da 10ª praga, eles foram libertos do Egito. Da mesma forma, né, depois que daquele cordeiro foi sacrificado, né? E da mesma forma, depois que Cristo foi sacrificado, a gente foi liberto do Egito espiritual, que era a nossa vida, a qual a gente estava preso antes. Então você vê que o Velho Testamento, ele é uma sombra daquilo que ia acontecer no Novo. E eu queria trazer pelo menos 1 ou 2 exemplos de coisas grandiosas que a gente consegue entender da palavra de Deus só por esses simbolismos. Por exemplo, se você vê ali em Êxodo, nos primeiros... a partir do capítulo 7, no verso 14, até o capítulo 12, no versículo 29, você vê que existem 10 pragas. 10 pragas. E dessas 10 pragas, 3 delas pegam em todo o povo, tanto israelitas quanto egípcios. Isso daí você consegue acompanhar lá em Êxodo 8, no capítulo 8, no verso 20 ao 23. Você vê que 3 pragas pegam pegam em todo mundo. Mas as últimas 7, na 4ª praga, ele faz a diferença entre o povo dele e o ímpio. Ele faz uma diferença. Tanto que as últimas 7 pragas pegam somente nos egípcios. São 10 pragas. As 3 primeiras pegam em todo mundo. Só que da 4ª em diante, Deus ele diz, lá no versículo 23, em Êxodo 8, 23, ele diz que ele vai fazer separação. E ele faz separação entre o justo e o ímpio. E ali, a partir da 4ª praga até a 10ª, pegou somente nos egípcios. E isso é engraçado que para a gente futuramente trazer vídeos explicando o livro do Apocalipse. É um livro muito complicado, usa uma simbologia de alto grau. Então é necessário que a gente tenha uma meditação muito grande na lei, nos salmos e nos profetas, para a gente conseguir entender o que o Apocalipse está dizendo. O Apocalipse não é um livro que pode ser levado literalmente. É lógico que tem certas coisas, né, que tem a sua referência literal, mas a maioria do que está escrito no Apocalipse é uma simbologia, e é necessário que a gente vá até a lei e os profetas para entender aquilo que está sendo dito no Apocalipse. Então esse ponto das pragas, eu acho interessante comentar com os irmãos, para vocês entenderem a grandeza da palavra de Deus. Por exemplo, no Apocalipse você vê que tem 7 pragas, 7 taças da ira de Deus. São 7 pragas. Se você vê lá a descrição, muitas delas faz você lembrar das pragas derramadas no Egito, né? E isso, que faz a gente entender? Que no Egito foram lançadas 10 pragas, né? E já lá no Apocalipse são 7. E também lá no Apocalipse, ele cita que os Deus estão na cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Você vê que ele está trazendo ali o simbolismo do Velho Testamento para trazer informações e acrescentar, né, detalhes à revelação dele. E ali você vê, nessa passagem, que 7 pragas são derramadas sobre essa cidade.
7 pragas. Isso nos traz a alusão do quê? Porque no Velho Testamento, onde eu citei, 3 pragas pegaram em todo mundo e 7 pegaram só nos ímpios. Então Deus, através do Apocalipse, dessa revelação, ele quer dizer o quê? Que essas 7 pragas do Apocalipse vão pegar somente nos ímpios. Tanto que tem lá os selados de Deus, né? Aqueles que recebem o selo de Deus e aqueles que recebem a marca da besta. Aqueles que recebem o selo de Deus, esses não passam pela ira de Deus. Tanto que Paulo diz que Deus nos livra da ira futura, que é essa ira, as taças, né, da ira de Deus, e Deus nos livra dessa ira. Você vê o simbolismo da palavra de Deus, que você tem que, se você não compreende essas coisas do Velho Testamento, vai ser impossível você entender o Apocalipse com a perfeição da palavra de Deus, da revelação, e simplesmente você vai ficar comparando o Apocalipse com o Apocalipse. Então você tem que entender o simbolismo que Deus traz, as revelações que Ele traz pela sua palavra. Amém? Futuramente eu quero trazer outros vídeos sobre esse assunto. Esse assunto é muito vasto, mas eu quero que os irmãos entendam. A base de todos os ensinos que eu vou trazer vai ser basicamente essa, sobre assimilação de padrão, que Deus tem muito na palavra dele. Por exemplo, Apocalipse, você vai ver que ele tem uma conexão imensa com vários profetas. Apocalipse 11, por exemplo, ele deixa ligação com Joel, ele deixa uma ligação com Zacarias, ele faz ligação com várias passagens do Antigo Testamento. Por quê? Porque ele está te obrigando a voltar no Velho Testamento para você ler aquela passagem e compreender, tirar a revelação de Deus ali. Então, Deus ele trabalha com assimilação de padrão, Deus ele trabalha com a conexão de textos, Deus ele trabalha com esse simbolismo forte na palavra dele. Então é necessário que a gente tenha tudo isso em mente para a gente começar a entender a grandeza da palavra de Deus. Eu agradeço a atenção de todos os irmãos. Peço que você, antes de sair do vídeo, deixe um like, se inscreva no canal. Em breve a gente vai ter estudos e mais vídeos. Fica na paz do Senhor Jesus.